Imagine que há um segredo espiritual profundo que pode aproximá-lo ainda mais de Deus. Uma prática que até Jesus utilizou antes de enfrentar grandes desafios: o jejum. Ele não é apenas uma pausa nas refeições, é um caminho para uma conexão mais intensa com o Criador. Em Mateus, Jesus nos ensina que, ao jejuarmos, devemos fazê-lo sem exibir tristeza para os outros, pois quem busca reconhecimento já recebeu sua recompensa. Jesus deixa claro que o jejum é algo íntimo, uma expressão pessoal entre você e Deus. Desde os tempos antigos, figuras como Martinho Lutero jejuaram para clarear a mente e meditar sobre as Escrituras, demonstrando que essa prática, longe de ser nova, tem sido uma maneira eficaz de buscar uma ligação mais profunda com Deus. No campo espiritual, jejuar é mais do que deixar de comer. É uma oferta, um sacrifício que reflete nosso desejo sincero de nos aproximar dele. Diferentes tradições cristãs interpretam o jejum de formas variadas. Enquanto algumas veem como um meio de purificação espiritual, outras o consideram essencial para intercessões e orações fervorosas. Para começar, você pode pular uma refeição e dedicar esse momento à oração ou à leitura bíblica, um pequeno passo que pode trazer mudanças profundas. Ao direcionar o foco do corpo ao espírito, você passa a entender melhor suas necessidades espirituais e a dependência que tem de Deus. Em Zacarias, Deus pergunta: "Foi realmente por mim que jejuaram?" Zacarias 7:5, destacando que o verdadeiro jejum vai além dos rituais. Ele busca uma conexão genuína com o divino. Grandes líderes espirituais usaram o jejum para alcançar esse encontro. Agostinho, por exemplo, testemunhou como o jejum o ajudou a resistir às tentações e a se aproximar de Deus. O jejum é um caminho de disciplina, renovação e profunda conexão. Ele não deve ser feito para impressionar outros, mas para honrar a Deus. O jejum, além de ser um ato de devoção pessoal, está repleto de lições sobre sacrifício e redenção, temas centrais no Evangelho. Isaías 58, 5-6, nos lembra que o verdadeiro jejum não é apenas uma privação temporária, mas um caminho para soltar as correntes da injustiça e quebrar o jugo dos oprimidos. Aqui, Deus desafia a superficialidade de um jejum feito apenas por hábito e convida seu povo a jejuar com propósito, como um ato de humildade que leva à justiça e ao serviço ao próximo. Ao longo das Escrituras, vemos o jejum associado a grandes momentos de preparação e purificação. No deserto, Elias jejuou por 40 dias e 40 noites antes de encontrar Deus no Monte Horebe. 1 Reis 19, 8-12. Um tempo de fortalecimento espiritual para um encontro direto com o divino. Esse período de jejum permitiu que Elias recebesse orientação e renovação para continuar sua missão. Jesus também exemplificou essa prática em seu ministério. Em Mateus 4, 1-2, ele jejuou por 40 dias no deserto, enfrentando tentações antes de iniciar sua obra. Esse ato não apenas demonstrou sua dedicação, mas também o preparou espiritualmente, revelando o jejum como um meio de fortalecer o espírito contra as adversidades. Através de figuras como Daniel, vemos que o jejum é mais do que uma prática individual. Ele pode se tornar um pedido coletivo por revelação divina e intervenção. Em Daniel 10, 2-3, o profeta jejuou por 3 semanas, abrindo mão de alimentos saborosos, carne e vinho, enquanto buscava sabedoria e compreensão. Sua devoção demonstrou que o jejum, combinado com a oração, pode abrir portas para profundas revelações e fortalecer nossa fé. O jejum pode ser comparado a uma preparação espiritual para uma jornada significativa. Ao silenciarmos nossas necessidades físicas, nos colocamos em um estado de humildade, focados no eterno.
Nínive nos dá um exemplo desse poder transformador. Quando o profeta Jonas anunciou a destruição iminente, o povo respondeu com um jejum coletivo, do rei até os animais, arrependendo-se e buscando misericórdia. Jonas 3:5-10. Esse ato sincero de humilhação levou Deus a reconsiderar o juízo sobre eles. Assim, o jejum é mais do que uma prática espiritual isolada. Ele representa uma forma de recomeço, um reset espiritual, onde podemos reavaliar nossas prioridades, restaurar nosso compromisso com Deus e buscar transformação pessoal e comunitária. O jejum, em sua essência, é uma declaração de dependência do divino e um testemunho do desejo de aproximar-se dele, buscando suas revelações, força e propósito em nossa vida. Ao considerarmos o jejum como um reset espiritual, nos voltamos ao que realmente importa, nossa relação com Deus e o desejo de alinhar nossa vida à sua vontade. Nas Escrituras, o jejum sempre surge como uma prática que redefine prioridades e fortalece o espírito para grandes desafios e revelações. Em Joel 2:12-13, Deus convoca o povo a um retorno genuíno. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Aqui o jejum é um ato que vai além da renúncia externa. É um convite para um arrependimento sincero, que transforma o coração e nos prepara para uma verdadeira comunhão com Deus. O livro de Ester também ilustra o poder do jejum em momentos críticos. Quando o povo judeu estava sob ameaça de aniquilação, Ester chamou todos a jejuarem antes de ela se aproximar do rei, arriscando sua própria vida para salvar seu povo. Ester 4:16. Esse jejum coletivo não era apenas uma busca por intervenção divina, era uma expressão de unidade, coragem e fé, mostrando como o jejum pode unir uma comunidade em oração e esperança. No Novo Testamento, o jejum continua a ser uma prática essencial. Em Atos 13:2-3, enquanto a igreja em Antioquia jejuava e adorava, o Espírito Santo deu instruções claras para a missão de Barnabé e Saulo. Esse jejum e oração abriram o caminho para o envio de missionários, confirmando que o jejum é um momento de sensibilidade espiritual, no qual a igreja é guiada para cumprir os propósitos de Deus. Essa prática nos ensina a buscar um propósito maior e uma sensibilidade ao Espírito. Ao jejuar, não estamos apenas nos abdicando de alimento, mas nos preparando para algo mais profundo. Em Isaías 58:6-7, Deus nos lembra que o jejum que Ele escolhe não é apenas abstinência, mas uma prática que nos leva a soltar os cativos, a alimentar os famintos e a acolher o necessitado. O jejum autêntico reflete um coração transformado que, além de se conectar com Deus, expressa compaixão e justiça para com os outros. Ao jejuar, nos posicionamos espiritualmente para enfrentar batalhas, fortalecer nossa fé e preparar nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Esse caminho de sacrifício e devoção, tão presente nas vidas de profetas, reis e no próprio Jesus, nos convida a abrir mão do temporal em busca do eterno, a substituir a vaidade pela humildade e a nos aproximar de Deus com um coração quebrantado e uma vontade sincera de servi-lo. O jejum, então, é mais do que uma prática religiosa. É uma oportunidade de renovação que molda nosso caráter e fortalece nossa comunhão com Deus. Ao mergulharmos nesse ato de entrega, abrimos as portas para uma transformação espiritual profunda, encontrando não só respostas e forças para os desafios da vida, mas uma intimidade maior com o Criador. Ao prosseguirmos com a jornada espiritual do jejum, somos lembrados de que essa prática também se reflete em nosso serviço aos outros e em nossa vida comunitária. Em Isaías 58, Deus chama a atenção para a verdadeira essência do jejum, dizendo: "Porventura, não é este o jejum que escolhi?
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos. Isaías 58, 6. O jejum que agrada a Deus é aquele que resulta em ações justas, que ajuda a libertar os aflitos e a trazer alívio aos necessitados. Essa passagem nos ensina que o jejum genuíno tem implicações práticas. Ele nos desafia a agir com compaixão, com justiça e a estender a mão ao próximo. Assim, o jejum, além de ser uma forma de devoção pessoal, é um meio de fortalecer nossa sensibilidade para com as necessidades dos outros, quebrando padrões de egoísmo e cultivando um espírito de generosidade. Como Jesus nos lembrou em Mateus 25:40, quando cuidamos dos necessitados, estamos fazendo isso para Ele. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa prática também envolve uma profunda introspecção, onde nos examinamos diante de Deus, refletindo sobre nossas atitudes e motivações. Em 2 Crônicas 7:14, Deus declara: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O jejum, como parte de um processo de humilhação e arrependimento, convida-nos a nos aproximar de Deus em busca de perdão e cura, tanto para nós quanto para nossa comunidade. No Novo Testamento, vemos o jejum associado a momentos de revelação e direção divina. Em Atos 14:23, Paulo e Barnabé jejuaram e oraram antes de designar líderes para as igrejas, buscando a orientação de Deus para escolher aqueles que conduziriam o rebanho. Esse exemplo nos mostra que o jejum não é apenas uma prática de renúncia, mas um tempo de espera e busca pela sabedoria de Deus em decisões importantes. Ao olharmos para esses exemplos bíblicos, entendemos que o jejum vai além de uma prática isolada de abstenção. Ele é um meio de nos alinhar aos propósitos divinos e fortalecer nossa fé. Como Tiago 4:8 nos encoraja: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ao nos aproximarmos de Deus através do jejum, Ele se revela a nós de maneira mais clara, mostrando-nos caminhos de retidão e renovando nosso compromisso com Sua vontade. Em nossa vida cotidiana, o jejum nos convida a uma reavaliação contínua de nossas prioridades, lembrando-nos que nossa satisfação última não está nas coisas temporais, mas no eterno. Ele nos ensina a depender mais de Deus do que das coisas do mundo, fortalecendo nosso espírito e nos moldando conforme a Sua vontade. Que possamos, ao praticar o jejum, buscar essa transformação genuína, honrando a Deus com sinceridade e gratidão, e permitindo que Ele nos use como instrumentos de paz, justiça e amor, em meio a um mundo tão necessitado de Sua presença. O jejum, essa prática espiritual tão profunda e transformadora, nos convida a trilhar um caminho de humildade, dependência de Deus e compaixão pelos outros. Mais do que uma simples renúncia, ele é um ato de entrega e busca por um relacionamento mais íntimo com o Criador, renovando nossas forças e nos ajudando a viver segundo a Sua vontade. Quando jejuamos com sinceridade, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas, nos moldando e fortalecendo para cumprir seus propósitos. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores sobre fé e espiritualidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa prática espiritual. E deixe seu comentário sobre o que o jejum significa para você. E claro, não se esqueça de deixar o like para apoiar o nosso trabalho. Vamos juntos explorar cada vez mais o poder da fé e da busca por uma vida transformada em Deus.